Ativa sininho para receber notificação de vídeo novo, porém não se contente com esse bendito sininho ativado, por quê? O que acontece na internet, no YouTube em geral, enfim? As pessoas normalmente elas voltam em canais, né, especialmente em canais de pessoas pretas, especialmente quando tem polêmicas racistas rolando por aí, né? Nós somos muito mais do que isso, mas infelizmente o racismo das pessoas não conseguem fazê-las enxergar para além disso. Então a gente produz aqui no canal muitos vídeos muito bons. Modéstia à parte, a gente faz isso muito bem, com muito carinho. E aí, assim, tem vídeos muito legais, por exemplo, postados semana passada que talvez você não tenha visto, como, por exemplo, a resenha dessa HQ maravilhosa aqui, ó, Jeremias Pele. Você viu essa resenha? Todo mundo que viu adorou, mas talvez você não tenha visto por quê? Porque menos pessoas assistem e aí o YouTube entende que menos pessoas estão interessadas e aí ele notifica pouquíssimas pessoas desse vídeo. Então, se você não assistiu, vai lá assistir. Eu também fiz um outro vídeo maravilhoso falando sobre vida e obra de Antônio Carlos. Não sabe quem é Antônio Carlos? É o Mussum. É o ator que deu vida ao Mussum. O ator e músico. Quer saber mais sobre a vida dele? Também vem aqui no canal. Depois desse vídeo, vai lá assistir sobre a vida do Mussum. E outros vídeos também, tá bom? Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta e hoje esse vídeo é uma tentativa de responder a pergunta: por que aqui no Brasil a gente não se revolta da mesma forma que se revolta lá nos Estados Unidos quando a questão é racismo? Porém, antes de responder a esta pergunta, eu vou te pedir, por favor, se inscreve nesse canal se você não é inscrito, ativa sininho para receber notificação de vídeo novo. A gente tem as nossas redes sociais, a gente tem o nosso Apoia-se também, se você quiser ajudar esse canal a se manter vivo financeiramente. Todos os nossos links vão estar na descrição desse vídeo. E aí, bora falar sobre as questões raciais no Brasil e por que a gente não se revolta como acontece nos Estados Unidos. Meu Deus, os negros brasileiros são muito alienados. É isso que as pessoas dizem, né? Primeiro, é preciso entender as dinâmicas raciais que acontecem no nosso país, no Brasil, né? É bem diferente dos Estados Unidos. Ah, porque nos Estados Unidos, realmente, o racismo é muito maior que no Brasil. Mentira! Isso é baboseira, isso é mentira, e isso, inclusive, faz parte da estratégia racista aplicada aqui no Brasil. Desde que o Brasil é Brasil, né? Desde que o nosso país virou essa colônia de Portugal, até os dias atuais, né? O país usou, nos tempos coloniais, muita mão de obra escravizada, o que significa dizer que a população negra no país foi rapidamente se tornando muito grande e muito maior do que as outras populações, né, de outras etnias, maior que indígenas, porque a gente teve o genocídio da população indígena, e maior também que a população de pessoas brancas. Isso significa dizer que não dá para ter a mesma dinâmica racial que a dos Estados Unidos, que é de segregação. Afinal de contas, lá nos Estados Unidos, os negros são apenas 13% da população atualmente, tá? Então, antes era menor ainda. A gente precisa entender que a instituição racismo deu e dá muito certo no Brasil. Talvez seja a instituição que mais funciona nesse país. A gente está falando de uma população negra marginalizada, a maioria nos guetos, a maioria nas favelas, uma população negra que é a que ganha os piores salários, é a que está nos piores cargos, é a população negra que é maior vítima de violência urbana no país, é a população negra que tem os piores índices de saúde, os piores índices de desenvolvimento humano, né? A gente tem todos esses dados para mostrar, para corroborar que a gente está falando de um país extremamente racista e um país segregacionista, sim. Ah, porque aqui no Brasil não tem segregação. Você, em qualquer lugar que você more, eu tenho certeza que você sabe muito bem quais são os lugares onde pessoas negras são a maioria e onde você pode ir nos lugares que você só vai ver pessoas brancas. O que isso significa? Se a gente sabe muito bem essas distinções, o que isso quer dizer?
quer dizer que a nossa dinâmica social, ela é tão impregnada do racismo que ela fez e ela faz todas essas desigualdades continuarem sendo perpetuadas. E aí, por que eu digo que a instituição do racismo ela é muito bem sucedida no Brasil? Porque ela está num lugar de hipocrisia. Ela está num lugar de não vamos falar sobre isso. Ela está num lugar de quando nós, que estudamos as questões raciais brasileiras, denunciamos essas divisões, denunciamos essas desigualdades e essas injustiças, o que é dito é, você que é racista. Então, nós que falamos a respeito é que somos racistas, porque o que o Brasil fez foi instituir a lei do silêncio. Nós não vamos falar sobre isso. Nós não vamos falar sobre a população negra. A gente está falando de uma população de quase 400 anos de escravização, uma população que foi abandonada depois disso, que não teve nenhum dos seus direitos assistidos e, por conta disso, ficou na pobreza, ficou na marginalidade. E o que se diz é só correr atrás que você consegue. Qualquer um consegue. Se nós, brancos, estamos aqui com os melhores salários, com os melhores cargos, nas melhores posições sociais, tendo mais acesso à justiça, à educação e a direitos, é porque nós merecemos. E se vocês não conseguem, é porque vocês não correram atrás o suficiente. É esse o discurso brasileiro. Um discurso mentiroso, hipócrita e racista. De dizer que nós é que não fizemos por merecer o suficiente. Que a culpa é nossa. Que a culpa das injustiças que nos acometem são nossas. E aí tem um papel central e fundamental da mídia nesse momento. Há meses atrás, a gente estava acompanhando o que estava acontecendo nos Estados Unidos com relação ao George Floyd e da maneira que ele foi assassinado. E aí, várias pessoas negras protestando contra a violência racista que nos mata, né? E aí eles protestando lá nos Estados Unidos e como isso era reportado pela mídia brasileira. Manifestantes vão às ruas pelo direito de pessoas negras, ativistas vão às ruas se manifestar contra o racismo. Então era sempre num lugar de ativismo, de manifestação, de pedidos por direitos, né? Mesmo quando tinha quebradeira, mesmo quando tinha atear fogo em pneu, mesmo quando tinha quebrar loja, era tudo manifestação contra o racismo, manifestação contra a violência policial, correto? Isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil acontece o João Alberto é assassinado no Carrefour de forma violenta. Essas imagens caem na internet de uma maneira bem similar ao que aconteceu com o George Floyd. A gente está falando de um homem negro assassinado. E aí alguns manifestantes vão até o Carrefour, vão se manifestar, vão fazer bem parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, vão quebrar vidraça, vão atear fogo, vão falar palavras de ordem, vão se manifestar contra essa violência. E aí o que a mídia faz? Ela chama de manifestação? Ela chama de ativismo? Não, ela chama de vandalismo. Aqui no Brasil é vandalismo. Aí eles dizem que esvazia a causa. E aí eles dizem que não é isso. E aí começa-se a questionar se foi racismo mesmo. Ah, mas não tem nada a ver com racismo esse caso. Não se explica para a população negra brasileira que é pobre, que não tem muitas vezes a outro tipo de acesso à informação, o que é racismo. Que o racismo é a forma como nos veem. Não é só chamar o outro de macaco. Não é só xingar o outro. Nos veem de forma mais violenta, nos tratam de forma mais violenta por sermos pessoas negras. E que esse ato mostra justamente isso. Que uma pessoa branca jamais morreria dessa maneira. Mas a imprensa brasileira, a mídia brasileira vai explicar isso? Não. Vai reduzir tudo a são vândalos. E isso a gente precisa entender é de propósito. Entender que lá nos Estados Unidos é racismo, mas aqui não,
é uma forma de manter tudo como está, e a mídia brasileira é protagonista nisso. De noite tem falas negras, né? Com atores negros, com direção negra, com textos falando sobre a nossa história, e no dia seguinte tem o William Bonner chamando manifestantes negros contra o racismo de vândalos. Ou às vezes no mesmo dia, porque no fim das contas a gente está falando de uma mídia branca e ativamente racista. Uma mídia que nos invisibiliza, que finge que a nossa existência não é real. Basta ver as novelas brasileiras, a gente já falou disso várias vezes. Uma mídia que nos coloca como criminosos. Basta ver como são tratados os suspeitos em Datenas da vida. Suspeito branco não aparece no programa do Datena de cabeça baixa, com um monte de repórter colocando o microfone na cara. Sari Cortes Real, que foi a responsável pela morte do Miguel, não teve esse tratamento de mídia sensacionalista. Por quê? Porque ela é branca. A gente está falando de uma mídia que atua ativamente para que nós, enquanto pessoas negras, não entendamos o que é o racismo, achemos que o racismo só acontece lá fora, não acontece aqui com a gente. E que se a gente não conseguiu, se a gente não está nos melhores cargos, se a gente não tem acesso à justiça, à saúde de qualidade, é porque a gente não lutou o suficiente. E aí, imagina uma população inteira achando que é tudo culpa dela mesma. Uma lavagem cerebral feita minuciosamente durante anos, décadas, séculos. O que acontece? Gente, vocês acham que a população negra brasileira tá vendo o Papo de Preto ou tá vendo o Jornal Nacional? Nem acesso à internet muitas pessoas não têm. E mesmo quando têm acesso, não vão querer ouvir pessoas negras falando de questões raciais. Porque a gente aprende a fugir disso, que é mimimi, é vitimismo. Ah, esses negros aí chatos que só reclamam não me representam. Porque eu não sou vítima, eu corro atrás. Afinal de contas, né, gente, quem quer ser visto como vítima? A população negra brasileira aprendeu tudo, menos a ter orgulho de si mesma. A gente aprendeu que os nossos antepassados eram escravizados, que não fizeram nada, que só apanhavam, que só faziam o que os outros mandavam e que não eram nada, não eram ninguém. A gente aprendeu que nós não somos ninguém e que se nós não somos ninguém é porque nós não corremos atrás o suficiente. Que só a população branca brasileira é boa, é inteligente, é capaz. Foi isso que a gente aprendeu. Então o que a gente vai fazer? A gente vai às ruas para dizer que oi, olha eu aqui que não sou capaz o suficiente, sou vitimista e estou reclamando da vida. Oi, olha eu aqui que não consegui ser bom o suficiente e estou aqui reclamando, fazendo mimimi. Quem é que vai querer isso? Ninguém. E aí sabe o que a população negra faz? Se afasta. Ela diz que não é racismo, que não é assim. Eu tenho certeza que você aí, uma pessoa negra na sua casa, se você for conversar com seus pais, com seus tios, com seus primos, você vai ouvir esse discurso, que não é bem assim, porque eu não sou vítima de nada. Então é isso, a gente vive numa lavagem mesmo cerebral, que não foi feita, que é feita, que está sendo feita agora, neste exato momento. Então não dá para comparar Estados Unidos com o Brasil, porque as nossas dinâmicas raciais, elas são muito diferentes. E aqui no Brasil a perversidade se dá no lugar do discurso, da prática violenta e da hipocrisia de negar tudo isso. A branquitude bate no preto com uma mão e com a outra diz que não está acontecendo nada. Eu espero que vocês tenham entendido. Por favor, compartilhem esse vídeo, se inscrevam nesse canal, ativem o sininho para receber notificação de vídeo novo. Estudem mais sobre questões raciais, viu, gente? É importante que a gente entenda as dinâmicas racistas no país, porque elas continuam nos matando. Um beijo enorme para vocês, até a próxima. Tchau.